Invoice. O que é isso? Muita gente já ouviu falar, mas não entende muito bem do que se trata. O nome completo disso é Invoice Seido Tekikaku Seikyūshō Hakkou Jigyōsha, que é basicamente, se você faz o registro nesse invoice, você vai começar a ter que pagar o imposto de consumo, Shōrize, aqueles de 8 a 10% que a gente vê no mercado, sabe? Mas por que que a empresa que não precisava pagar iria registrar o invoice para começar a pagar um imposto extra? Bom, para a gente entender isso, eu vou precisar explicar sobre o imposto de consumo em si. Quando você é uma empresa, você só precisa pagar o imposto de consumo se 2 anos atrás a sua renda, o que entrou, passou de 10 milhões. Se não passou 2 anos atrás, então esse ano você não precisa pagar o imposto de consumo. Você fica isento. Então, de tudo que você vendeu, os 10% fica para você. Agora, se você registra um invoice, você passa a ter que pagar esse 10% para o governo. Mas você não vai pagar 10% literalmente para o governo. O que vai acontecer? Vamos supor que eu comprei isso daqui por 5.500. Então, eu já paguei 500 ienes de imposto para essa empresa, correto? Agora, eu consegui vender isso daqui por 11 mil. Então, eu recolhi 1.000 ienes de imposto, né, desse 11 mil, 10%, 1.000 ienes de imposto que eu preciso pagar para o governo. Mas eu não vou pagar para o governo esse 1.000 ienes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, então, já paguei para essa empresa e abater e pagar só o 500 ienes de diferença para o governo. Mas o que acontece? O governo começou a implementar esse invoice e aí as empresas grandes registraram esse invoice. E o que aconteceu? As empresas que têm esse invoice registrado não pode mais abater esse 500 ienes, o que pagou de imposto de qualquer empresa. Se essa empresa que ele pagou não tiver o invoice, ele não vai poder abater esse 500 ienes. Então, o que vai acontecer? Ele recolheu esse 10%, ele não vai poder abater esse 500 ienes, então ele vai ter que pagar 1.000 ienes para o governo e esquecer esse 500 ienes que ele já pagou para essa empresa. Se essa empresa aqui tiver o invoice registrado, então ele vai poder abater esse 500 ienes e pagar só 500 ienes para o governo. Então, o que aconteceu? As empresas grandes que registraram o invoice começaram a querer trabalhar apenas com as empresas que têm o invoice registrado. Então, lembra que as empresas pequenas que 2 anos atrás não tiveram uma renda acima de 10 milhões, não precisa pagar o imposto de consumo, correto? Mas, se ela estiver trabalhando com uma empresa que tem um invoice registrado, ela vai ter que registrar o invoice porque você não vai perder cliente. Então, a partir de agora, mesmo eu sendo uma empresa pequena, vou ter que registrar o invoice e começar a pagar o imposto de consumo. Então, de tudo que entra para mim, além do imposto de renda, que é calculado sobre o valor que sobra, eu vou ter que pagar agora o imposto de consumo de 10% para o governo. Agora, se você é uma empresa pequena que trabalha apenas com pessoas físicas, você corta cabelo de pessoa física, você faz unha de pessoa física, você faz tradução para pessoa física e não para empresas grandes, pessoas físicas não têm um invoice registrado, ela não vai solicitar para você o número do invoice. Então, você pode continuar sem o invoice. O número do invoice, ele é um número que o governo vai disponibilizar para você, que começa com a letra T. Uma vez que você registra ele, você não pode cancelar a hora que você quiser. Você vai ter que começar a pagar o imposto de consumo por no mínimo 2 anos. Aí depois, se você quiser cancelar, tá tudo bem, você pode cancelar. Lembrando que se você for cancelar, se você quiser cancelar para esse ano, não dá mais tempo. Para você cancelar para o ano que vem, no ano 9, você tem que fazer a solicitação até dezembro desse ano 8. Aí, a partir do ano 9, você não precisa mais pagar o imposto de consumo. Espero que tenha ajudado. Eu moro aqui no Japão desde os 3 anos de idade, estudei aqui a minha vida toda e me formei na faculdade daqui em administração, com especialização em línguas e negócios. E no momento eu atuo na área de contabilidade para ajudar os estrangeiros aqui do Japão. Caso você esteja interessado, nossa empresa Kakehashi Kabushiki Gaisha está disposto a te ajudar nessa área. E caso você tiver alguma dúvida sobre contabilidade ou sobre a vida no Japão, comenta aqui para a gente poder também gravar mais vídeos para ajudar a nossa comunidade.